Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso último Tocando a Bola deste mês de junho. É isso mesmo. Amanhã começa mais um mês, amanhã a gente começa o segundo semestre do ano de 2020 e eu espero que no segundo semestre o ano efetivamente comece. Não é porque a gente teve uma arrancada de ano de 2020 e depois a gente acabou ficando pelo meio do caminho em razão de toda esta pandemia que agora, felizmente, a gente começa a ver aí uma possibilidade, uma flexibilização de alguns setores, de alguns segmentos. O futebol já está voltando de uma maneira gradativa, Rio de Janeiro já está de volta, a CBF já projeta o Campeonato Brasileiro das séries A e B em 9 de agosto, a Copa do Brasil também para o mês de agosto, e eu acredito que também a questão da série C e D. Comumente a CBF, em situações de normalidade, ela faz primeiro as tabelas das séries A e B e em seguida da C e D. E é isso que a gente está esperando, tá certo? Vamos acompanhar. América, daqui a pouco o Dionísio Oteda vai destacar aí a delegação do América que está viajando amanhã para Camaragibe, onde vai ficar 10 dias em pré-temporada lá no CT do Retrô, já que ainda não existe a liberação oficial aqui no estado para a prática do futebol. Mas antes de nós ouvirmos o Dionísio Oteda e o Jackson Capixaba, que destaca o atacante Paulo Sérgio, que fica no ABC, tem contrato até o final da Série D do Campeonato Brasileiro, o nosso convidado de agora é o Raniele Ribeiro, que foi técnico campeão pelo ABC, depois foi para o Lagarto, lá de Sergipe, onde acabou sendo rebaixado no campeonato estadual, e é mais um profissional do futebol que vive uma situação nada confortável, não é, com a paralisação do futebol. Raniele Ribeiro, como é que está a sua vida, a sua rotina, a sua situação aí nesta pandemia sem futebol? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 98. É sempre uma satisfação estar falando com vocês, principalmente falando daquilo que a gente tem como profissão, como vertente, que é o futebol. Primeiro, em relação a você falou da agonia, né, de enfrentar, da espera pela volta do futebol. A agonia já começa pela volta das nossas atividades normais como sociedade, né? A gente precisa, claro que não vai voltar da mesma forma que antes, mas que a ansiedade é que tudo passe o mais rápido possível. Acho que para que tudo isso passe, deveria ter um comum acordo, sabe, entre os poderes, entre os governos, federal, estadual e municipal, onde todos deveriam estar na mesma vertente, que seria o combate ao Covid, que seria a volta da economia, que seria a retomada gradativa das atividades normais de nós como sociedade. Acho que enquanto isso não existir, vai dificultar ainda mais nossa volta, principalmente aqui a nível de Brasil. No futebol nem se fala, né? No futebol, a volta do futebol ela tem que ser muito estudada, muito bem elaborada. Eu imagino o que esses funcionários que trabalham nos clubes estão passando, né, com atrasos que são decorrentes, que são recorrentes no futebol. Eles já sofrem bastante. Você imagina com a falta de pagamento há mais de 3 meses que já vai se tendo aí. Então, imagina a dificuldade que esses funcionários devem estar passando. E todos que trabalham no futebol, que a grande maioria não tem salários astronômicos, né, não tem salários elevados e estão passando por uma situação difícil. A volta do futebol, na minha opinião, tem que ter. Todo mundo quer que volte, né? O governo federal quer, o municipal não quer, o estadual não quer, tá aquela briga. Mas quer que volte? Investe, ajuda os clubes. Primeiro, põe à disposição um aparato científico para fazer os testes, para realizar essas coletas, para financiar essa testagem que não vai ser barata para os clubes. A gente vê a Europa voltando, campeonato alemão, campeonato inglês, campeonato espanhol, mas são outras realidades a nível financeiro. Para você fazer o que esses clubes estão fazendo, necessita de dinheiro. Então,
a ajuda seria bem benéfica dos governos, né, como eu já falei, federal, estadual e municipal, para que os clubes retomem. O futebol, para voltar, precisa sim de uma vertente científica, que os médicos que já estão lá dentro dos clubes possam elaborar os melhores protocolos para que isso aconteça, né, para que se retome sim essa volta. Se retome essa volta que vai ser necessário. Necessário por causa dos funcionários, dos jogadores que precisam trabalhar, precisam retomar, né, e pagar suas contas as suas prioridades, que eles tenham a condição de pagar as condições mínimas de prioridades, para principalmente comprar sua comida, pagar sua água, sua energia, suas contas, como eu já falei. E o futuro, Ranieri? Ranieri, o futuro da sua carreira como técnico de futebol? Algumas pessoas, eu achava que isso já tinha passado, de me perguntar ainda sobre se eu voltaria a ser preparador físico, coisa parecida. Eu amava a área da preparação física, como ainda amo, porque estudei por muito tempo e atuei durante 15 anos. Mas a minha escolha de me tornar treinador de futebol tinha realmente eu tinha um passo atrás para saber se era aquilo mesmo que eu queria, mas eu me apaixonei ainda mais pelo fato de estar comandando, de estar gerenciando, de estar organizando e elaborando as sessões de treinamento, elaborando as estratégias para os jogos. Então, isso ficou muito evidente em mim que a tomada de decisão foi a mais correta, né? Tive um trabalho muito bom no ABC. Saímos agora para o Lagarto, onde a gente tinha uma grande dificuldade, que era a contratação devido ao que o Lagarto oferecia, principalmente como vitrine. Eram apenas 7 jogos de estadual e um jogo de Copa do Brasil, caso não passasse. Então, o atleta lá tinha a condição financeira de contratar, sim, mas o atleta olhava para o cardápio e olhava e dizia: não, isso aí não tem como, professor, porque eu vou ter que fazer 7 jogos e depois. Porque não tinha nem Série D, né? A disputa de Série D seria só para o próximo ano, para 2021, então isso aí dificultou bastante a contratação e a montagem do elenco, mas o trabalho que foi feito, até hoje está lá os diretores, o próprio Diego Costa, a gente ainda tem contato e fala que não tem nada a reclamar do que foi feito, pelo contrário, só tem a agradecer por tudo que nós organizamos a nível de clube, que era um clube é um clube que está em desenvolvimento, que está em formação, e através dessa formação a gente contribuiu bastante lá para a elaboração de muitas coisas. E é isso, agora é esperar a pandemia passar, graças a Deus, né? Surgem propostas, mesmo nessa situação de pandemia, surgiram algumas propostas para a gente estudar, para a gente organizar, mas vejo que essa minha retomada para a volta do futebol tem que ser numa condição mais favorável, a nível de clube, a nível de estrutura, para que a gente faça com que o nosso trabalho potencialize e chegue aos objetivos que a gente almeja. Aí, Ranieri Ribeiro, não é? Vai esperar, claro, a retomada do futebol, avaliar algumas possibilidades e algumas projeções aí em nível de convite para voltar ao futebol. E agora vamos destacar o ABC, que ontem completou 105 anos. Jackson Capixaba está chegando no quadro Fala Capixaba. Boa noite. Boa noite. Marcos, neste período de paralisação, o ABC encontrou dificuldades de segurar seus principais jogadores, algo que praticamente já era esperado e natural no futebol, principalmente pela evolução da equipe. O atacante Paulo Sérgio, por exemplo, preferiu ficar no ABC para o restante da temporada. O camisa 9 admitiu ter sido procurado por outras equipes, mas fez questão de ficar em Natal e está pronto para se apresentar no clube. Boa noite, Jackson. Boa noite a todos os ouvintes. Positivo. Desde o tempo aí que se deram os inícios da pandemia, né? Eu resolvi ficar em Natal, não quis voltar para minha cidade, até porque lá também os casos estavam bem maiores, então como eu estava com a minha família em Natal, nós conversamos e decidimos permanecer aqui mesmo. Você que fez uma boa temporada nesse início de competição,
Você chegou a receber alguma proposta, Paulo Sérgio? Tive sim propostas, muitas sondagens também, né? Mas eu tô focado aqui, tô com a cabeça aqui. Espero iniciar essa fase de treinamento quanto antes com a equipe do ABC, porque a gente sabe que tem a retomada da Copa do Nordeste em breve, então a gente tem que se preparar bastante. Tô tranquilo, com a cabeça boa, e para sair daqui do ABC só se for algo muito, muito bom mesmo para ambas as partes. E foi qual clube que ele procurou? Cara, isso a gente infelizmente não pode entrar em detalhes, né? Porque foram situações que aconteceram, que às vezes ainda tá em negociação algumas coisas, porque a gente sabe que quando a gente faz um bom trabalho, o nosso telefone toca mesmo. Isso não é só no futebol, é em qualquer setor, qualquer área, né? Então, assim, aconteceu, né? A gente foi um clube só, tá tendo outras sondagens também, mas isso eu tô deixando pro meu empresário resolver. Já falei para ele, eu tenho 31 anos de idade, já estou bem carejado já em relação ao futebol, então deixa para ele resolver, quero ficar só focado aqui no trabalho, no treinamento e esperar a Copa do Nordeste, porque eu ainda quero fazer parte desse elenco, desse grupo que é maravilhoso para a gente alcançar essa fase, próxima fase da Copa do Nordeste e, consequentemente, também buscar esse título do segundo turno. O atacante Paulo Sérgio é bem consciente da sua responsabilidade. Ele me adiantou que a sua rotina de trabalho realmente foi muito intensa. Tanto é que toda essa ventania aí, Marcos, é porque ele estava iniciando mais um treinamento diário. Que, aliás, a semana no ABC começou bem diferente de outras oportunidades. O time já se movimentou, iniciou todo o seu planejamento para a volta do futebol. O diretor Gustavo Cartacho está acompanhando a chegada dos jogadores e priorizando todo o protocolo de preservar a saúde dos atletas. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Jacos. Boa noite, torcedor alvinegro. Grande prazer estar falando com vocês mais uma vez. Jacos, está sendo gradativa, né? A chegada dos atletas, estão chegando aos poucos. E a gente está organizando inicialmente os testes, né? Já estão sendo realizados. E após a realização dos testes, né, mediante o resultado, vamos seguir todo o protocolo da CBF, né, principalmente a questão de isolamento de atletas. E aí, a partir disso, planejar a volta aos treinamentos. Esses testes serão realizados no próprio clube? Não, eles estão sendo realizados numa clínica parceira do clube, né, a clínica Dr. Paulo Gugel. E essa clínica vai ser o exame sorológico, né? Que é o exame mais concreto da coisa, saber se o atleta já teve a doença, se não teve, né? Se já está imune à doença. E a gente confia que esse teste seja o teste real para que a gente possa planejar esse retorno, né, aos treinamentos. Qual o plano A e o plano B dos próximos treinamentos do ABC? Cara, Jacques, o plano A era a gente poder treinar em casa, né? A gente espera que exista aí uma sensibilidade do governo do estado, prefeitura do Natal em relação a isso, mas vamos seguir todas as regras, todos os protocolos, caso o governo do estado não autorize ou não flexibilize a questão dos treinamentos para clubes profissionais, o ABC vai pensar aí num plano B, na verdade já está pensado o plano B, e Qual em breve seria? a gente... Qual seria? Paraíba ou Pernambuco? Eu não quero falar ainda porque ainda não é algo concreto, mas Sim. Existe já um direcionamento para onde iríamos, né? Até porque também poderemos ir até para a sede onde vai ser a Copa do Nordeste, essa definição também, esses dias agora vai se definir, para que o ABC possa tomar a decisão, mas a gente está atento, né? Hoje à noite temos uma reunião no clube com toda a comissão técnica, departamento médico, presidência, que vai ser mais ou menos um norte para as nossas decisões. Só para concluir e deixar o torcedor bem informado aqui no Tocando a Bola. Foi de bom tamanho para o ABC segurar esses jogadores? Foi difícil realmente? Claro, a dificuldade sempre existe quando você tem pouco recurso, né? Os atletas, foi uma negociação longa com o Jailson,
né, porque é um atleta altamente valorizado hoje no mercado aqui do Nordeste, série B, C e D, mas o atleta teve uma identificação muito grande com a torcida, né, com o clube, e eu acredito que o Jailson vai dar ainda muitas alegrias para o torcedor do ABC e vai sair ainda mais valorizado aqui para seguir a vida dele. Ainda hoje eu tentei conversar com o João Paulo, mas não consegui. Como é que está a situação do João Paulo? Olha, o João eu estou esperando o retorno do contrato do João para a gente bater o martelo, né? Inclusive eu estou na parte da espera desse contrato para poder emitir passagem dele para ele se apresentar. Mas está caminhando, né? A gente não pode dizer que ainda quer certeza porque precisa da assinatura do contrato, né? Mas a tendência é que o atleta permaneça assim. Já foi examinado por todo o nosso departamento médico, fez todos os testes isocinéticos, testes de gaveta, exames, né, complementares, para tá apto a jogar e ajudar o ABC aí nesse início de Copa do Nordeste. Obrigado, Gustavo Cartacho, bom trabalho. Portanto, Marcos Lopes, aí são as informações do time do Valeu, ABC. Grande abraço. Um abraço, valeu. E com o Jackson Capixaba, a gente vai encerrando aqui o nosso primeiro bloco do Tocando a Bola, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho com destaque para o América. Muito bem, nós estamos de volta com o Tocando a Bola desta terça-feira, dia 31 de junho. O destaque é para o América, que já amanhã recomeça efetivamente as atividades do futebol. E ele vai lá para o CT do Retrô. É um espetáculo, viu? Os caras investiram lá algo em torno de 35 milhões de reais, são 6 campos de futebol, quadra de futevôlei, hotel com 64 apartamentos duplos, restaurante, centro de convenções para 800 pessoas, auditório para 50 pessoas, uma área de lazer completa, não é? É uma das maiores estruturas do Nordeste, eu tenho impressão que já é a maior, sem dúvida alguma. O Retrô, que é um time de empresários lá de Pernambuco, e vai receber o América pelo período de 10 dias. Depois o América volta, e aí já na expectativa de ter fechado uma negociação lá com o prefeito Rossano Taveira para que seja liberada a volta do América aos treinos no CT dele, que fica em Japecanga, que é município de Parnamirim. Quem fala mais a respeito do América é Dionísio Oteda. Fala, gringo! Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos do Tocando a Bola. Na entrevista de hoje, vamos bater um papo com o atacante Elias, que estava no São Luís de Juí, enfrentou o América na Copa do Brasil deste ano, quando o América conseguiu avançar de fase. Chamou a atenção do técnico Roberto Fernandes, que já conhecia o atleta, chamou a atenção também da direção alvirrubra. O América tentou diversas vezes sua contratação, acabou conseguindo, mas o atleta não tinha sido liberado pelo time gaúcho, agora não. O time gaúcho acertou a liberação do jogador e ele já se encontra em Natal. O atacante Elias, que tem 26 anos, é natural de Porto Alegre e já jogou no São Luís de Ijuí, no Aimoré, no Brasil de Pelotas, Joinville de Santa Catarina, CRB de Alagoas e também no Avenida, outra equipe gaúcha. Na entrevista que ele concedeu, falando um pouco sobre sua trajetória e também sua característica de jogo, perguntamos ao Elias quem é o Elias, o que o torcedor do América pode esperar desse novo contratado do América. Boa noite, Elias. Primeiramente, foco, dedicação e vontade. A minha pegada dentro de campo, independente de onde eu estou jogando e defendendo a camisa, é muito forte. Me identifico muito com o torcedor dos clubes que eu vou, pelo fato de eu me doar muito em campo, entendeu? Dentro de campo. Gol, vim principalmente sempre buscando gol, porque como eu jogo numa parte muito ofensiva, eu tento buscar meus companheiros e também buscar o gol. Últimos anos venho fazendo bastante gol nos campeonatos, então espero que aqui não seja diferente. E vim muito focado para cá para fazer um belo trabalho aqui e a gente alcançar os objetivos. Ô Elias, como é sua movimentação dentro de campo? Você costuma jogar do meio para frente? Você já fez várias funções nesse meio de campo e ataque? Eu sou um jogador versátil, já joguei em mais de uma posição, do meio para frente, é claro. Trabalhei como professor e antes de vir para cá tive algumas situações também, mas
A minha decisão de vir para cá foi pelo fato de o América ser um time que tem que estar num nível muito maior do que está hoje. E eu tenho certeza que isso a gente vai alcançar no decorrer dos próximos dias desse ano aí. E agora é trabalhar forte para esperar passar essa pandemia aí para a gente voltar a fazer o que gosta, né? Ô Elias, você tinha feito uma grande partida diante do América naquela Copa do Brasil. Chamou a atenção da direção rubra, o técnico Roberto Fernandes, que já te conhecia, e aí começaram as negociações. O que pesou para você acertar com o América, já que você tinha propostas também de outros clubes? Foi um belo jogo, né? Infelizmente, no clube que eu estava defendendo, o América passou. Infelizmente, hoje, como eu tô aqui, então faz parte do futebol. O meu jeito de jogar, já trabalhei, como eu falei com o professor, e também agradeço a diretoria pela confiança no meu trabalho. Era para mim ter vindo antes, né? Verdade isso, que a gente tentava negociando e algumas coisas não estavam dando certo, até porque eu também estava defendendo o meu ex-clube. Então, agora que eu tô aqui, já tô me adaptando à cidade, o calor, né, que é bastante aqui em Natal. Mas só tenho a dizer ao torcedor que o que pesou bastante foi o símbolo, né, cara? A camisa do América. Como eu falei, o América não pode estar numa situação que nem essa na D, mas o futebol é disso. Então a gente tem total condição de reverter essa situação do clube e botar o clube de onde não deve ter saído, entendeu? Uma Série B, uma Série A do brasileiro. Então a gente vai tentar buscar os objetivos esse ano, que é os campeonatos que estão chegando. E eu falar para o torcedor que pode esperar de mim muito trabalho, dedicação e suar muito pela essa camisa. Muito bem, Marcos, a notícia do América, a entrevista com o meio atacante Elias, já se apresentou, já está disponível para a viagem da quarta-feira. Depois de amanhã, o América viaja com destino a Camaragibe, onde vai fazer seus treinamentos no CT do Retro Futebol Clube, né, que é uma estrutura realmente diferenciada. O América se prepara aí para a disputa do Campeonato Potiguar, retomada, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e, claro, Campeonato Brasileiro da Série D. Foram realizados 55 testes, né, em toda a comissão técnica, elenco, funcionários. Correu tudo bem, não apresentou nenhum tipo de problema. Então, o América viaja na quarta-feira com os goleiros Everton, Vitor Paiva, Lucas Gomes e Lucas Freitas, ambos do Sub-23 e Sub-17, respectivamente. Os zagueiros Edmar, Edson, Geninho, Adriano Alves e Alisson Brandi, já recuperado. André Krobel, lateral direito, Felipe Cordeiro, lateral esquerdo e volante, Renan Luiz e também o Michael. E os volantes Leandro Melo, César Sampaio, Wallace Rato, Juninho, que é do Sub-23, o Nicolas do Sub-20 e o Rodrigo do Sub-17. E os meias, Lelê, Leilson, Romarinho e o baixinho Dione. E aí também o Wilson, né, que está recuperado, e também o Beto, né, que é da categoria Sub-17, além do Rogerinho, que foi um dos novos contratados. Os atacantes Wallace Pernambucano, Augusto, Rômulo, Tito, Adílio e o recém-contratado Elias. Então, o América viaja quarta-feira, começa a sua intertemporada aí no CT do Retro Futebol Clube, enquanto aguarda também que seja resolvida aqui a situação dessa pandemia, que o decreto libere as equipes de futebol para os treinamentos, mas o América vai começar a se preparar fora do estado, tá certo? Voltamos amanhã, Marcos, no Tocando a Bola. Até mais. Valeu, Dionísio. Até amanhã. Esse Elias é bom jogador, viu? Eu vi o Elias jogando naquele jogo lá em São Luís, agora esse ano, pela Copa do Brasil. O Elias matou a pau. Verdadeiramente o Elias matou a pau naquele jogo. Ele já havia jogado. Vejam como são as coisas. Quando o Roberto Fernandes esteve no CRB, o Elias era banco do CRB. E foi pouquíssimas vezes aproveitado pelo Roberto Fernandes por uma razão muito simples. Não estava bem. Naquele momento, o Roberto não viu nele condição de ser titular do time do CRB. Foi titular em apenas um jogo. Pois o América foi jogar lá no São Luís, em Ijuí, a 400 quilômetros de Porto Alegre. Eu estive lá nesse jogo e o Elias matou a pau. Aí o Roberto viu, pô, é o mesmo Elias que estava comigo lá. Manda contratar esse cara. Tá contratado, foi aquele negócio do Elias. Pô, é o Roberto Fernandes que tá aí. Eu vou jogar tudo o que eu sei para ele ver que eu poderia ter sido aproveitado lá no CRB. É mais ou menos assim que as coisas acontecem no futebol, viu? Então tá certo, Dionísio Otero.
Nilton César, comentarista da 98, que está chegando aqui e agora no Tocando a Bola. Diga aí, Nilton. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos do Tocando a Bola. Olha, ainda não foi desta vez. Até que se criou uma certa expectativa com relação ao decreto do governo do estado, mas o fato é que o futebol ainda não foi contemplado. Isso faz com que América e também ABC deem sequência aos seus projetos de, claro, retornarem às suas atividades, mas fora do estado do Rio Grande do Norte. O América, inclusive, já começou as suas testagens com os seus atletas, né? Já fez isso a primeira vez, inclusive já começou a segunda testagem, e o ABC está anunciando que amanhã, dia 1º de julho, quarta-feira, irá começar a fazer a testagem do seu elenco. Seguem aí as indefinições, portanto, no estado do Rio Grande do Norte ainda não se pode sequer começar a treinar, já que as datas para a sequência do Campeonato Potiguar, elas não existem porque dependem exclusivamente do aval das autoridades de saúde. Segue a indefinição, o América anunciando, né, que estará treinando, vai começar a treinar, vai mudar, na verdade, vai para Camaragibe, na Grande Recife, treinar lá no CT do Retrô. O ABC a qualquer momento poderá anunciar o seu local de treinamento, e as nossas equipes elas estão optando pelo estado do Pernambuco, porque Recife é a grande candidata a sediar a Copa do Nordeste, né? Claro que Salvador e Fortaleza também correm por fora, mas Recife, pelo que tudo indica, será a escolhida. Então, os treinamentos eles são de fundamental importância, até porque nós estamos falando aqui de futebol. Mas vejo também a questão financeira. Veja que para você fazer uma mudança de um estado para outro, mesmo que exista uma parceria em alguns setores, mas os gastos eles irão acontecer. E aí nós sabemos as dificuldades financeiras do ABC. O América, em outro momento, tinha até uma situação mais estável, mas com o passar do tempo, a situação financeira já não é a mesma, tão confortável de outro momento. O fato é que no último final de semana, a equipe esportiva da 98 FM transmitiu o Campeonato Carioca Vasco e Macaé, e nós podemos enxergar, contemplar com os nossos olhos todo o cuidado, todo o protocolo sendo colocado em prática no jogo. Os bancos de reservas, todo mundo de máscara, obedecendo o distanciamento. Os que estavam fora do banco de reserva da mesma forma, de máscara, obedecendo o distanciamento. E o detalhe, todos os envolvidos testados, né? Todos. Então, o Rio de Janeiro hoje entende de uma forma as autoridades de lá, envolvidas na saúde, as autoridades do Rio Grande do Norte entendem de outra forma e seguem a indefinição. Um grande abraço, Marcos, uma boa noite a todos. Muito bem, minha gente, Nilton César, comentarista do futebol da 98, participando aqui com a gente, falando dessa indefinição. E você tem razão, Nilton. Tá certo, minha gente? Muito obrigado pela atenção, pela companhia. É fim de jogo, é fim de papo. O nosso Tocando a Bola volta amanhã, 19h30, também pelo nosso canal no youtube.com/98FM Natal. Tchau!